Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Pedro e esse é o primeiro vídeo do meu canal. É, E o objetivo desses vídeos que eu vou fazer são referentes à cobertura do evento do AliExpress 11/11 do Ali, certo? Começa no dia 1º de novembro, o atual dia, e vai até o dia 12, certo? E eu separei algumas promoções aqui que, ao meu ver, são interessantes para serem analisadas e estudadas, certo? Bom, começando com a primeira, a placa-mãe da Soyun, o kit placa-mãe mais processador, certo? A placa-mãe é a B550M da Soyun. Tem um vídeo de um cara aqui no YouTube chamado Skander, que ele faz a análise de construção das placas-mãe da Soyun, não necessariamente a B550. E se você comprar essa placa, esse kit, aqui ele está dizendo que sai por R$ 1.107. Aqui tem os cupons de desconto, vale a pena inclusive pegá-los. Porém, quando passa-se para a tela de confirmação de compra, essa placa, ela sai, esse kit, ele sai por R$ 1.051 com 67 centavos. Esses cupons são automaticamente aplicados junto com a promoção do 11 do 11, que é a cada R$ 150 gastos você ganha de desconto R$ 15. Desses R$ 15, eles conseguem ser acumulados até o máximo de 3 vezes, ou seja, o máximo de desconto que você pode ter diretamente do aplicativo do site é R$ 45 por produto. Sem contar o cashback. Então, considerando R$ 1.151, 10% seria mais ou menos 105. Então você teria de cashback aproximadamente R$ 52,50. Como é que esse cashback funciona? Ele fica salvo na tua carteira do AliExpress e você pode utilizar em outras compras, certo? O próximo produto é o kit B550M Plus com o processador Ryzen 5 5600. Aqui, se eu não me engano, ele fala que a placa-mãe ela é nova, ok? É uma compra internacional, é uma importação. E aqui ela está dizendo que o valor do produto é R$ 1.467,48. Também pegando os descontos e aplicando, o kit sai por 1.286, perdão, 1.286,17 tendo R$ 181,30 de desconto. Referentes ao desconto já padronizado do AliExpress junto com aqueles cupons, mais o cupom que eu vou deixar na descrição, que é o cupom MUNDOALI120, tudo minúsculo e junto. O cupom MUNDOALI120 dá R$ 120 de desconto para compras acima de R$ 1.200. Então, fazendo a aplicação desses cupons, você tem o valor final de R$ 1.286,17. Essa placa-mãe sozinha aqui no Brasil custa aproximadamente R$ 1.100, R$ 1.200. Existe o risco de taxação, ok? O risco de taxação de placas-mães é aproximadamente entre 30% e 40%. E geralmente são aplicadas taxas de até R$ 150 a R$ 250, ok? Aqui nós temos um aparelho celular, que é um lançamento, certo? E ele parece ser um aparelho bem interessante, ainda mais pelo preço, considerando que a versão mais básica dele, a versão preta mais básica dele, custa R$ 581,89. Pelo que ele está falando aqui, tem 5.180 mAh de bateria, Android 12, bem levezinho, memória RAM de 8 GB, 128 de armazenamento, octa-core, eu acho que deve ser o MediaTek. É uma tela HD Plus, não é HD Full HD, o que contribui inclusive para o desempenho da bateria. E ele tem uma taxa de atualização de 90 Hz a tela. Então é um aparelho interessante para se pensar. Aqui temos alguns detalhes, tem algumas avaliações aqui. Existem avaliações próprias do nosso país, avaliações do seu país, e ele mostra aqui os aparelhos,
muito bonitos por sinal. Aparelho celular também tem risco de taxação, mas dependendo do aparelho, a taxação fica em torno de, pode ser menos de R$ 100, ou em caso de iPhone importado, por exemplo. Tem alguns vídeos inclusive de um canal chamado Tuck Imperial, que ele faz importação do iPhone XR, e a importação geralmente de iPhones tem uma taxa um pouco mais salgadinha, mas gira em torno dos R$ 200 também. Esse celular, por ser mais simples, eu creio que tenha uma taxação mais leve, mas como é uma premiere, ou seja, um lançamento, não temos como saber com certeza qual seria a taxação média do aparelho. Ok? Bom, próximo produto. Com cupom, você comprando ele, né, ele está saindo aqui por R$ 581 na página principal, mas com os cupons e os descontos ele sai na faixa de R$ 536,89. Ele não tem nenhum cupom de desconto, e aqui ele entra naquela promoção da AliExpress: a cada R$ 150 gastos, R$ 15 de desconto com limite de 45. Então você tem R$ 45 de desconto do valor total, gerando o valor de R$ 536,89. Aqui nós temos um carregador bem barato, R$ 34,73. É um carregador tipo rápido, então ele tem entrada USB-C e entrada USB-A, certo? Ele tem uma potência de 20 watts. Creio eu que esses 20 watts é dividido para cima e para baixo. Se você colocar dois, então vai ser limitado, digamos, a 5 watts em um e 10 watts em outro, e 15 watts em outro, 10 e 10, certo? Mas é um carregador barato para quem tem iPhone, que tem entrada USB-C, pode ser uma boa pedida. Temos aqui algumas avaliações do nosso país, certo? Ele parece ser simples, mas de uma construção boa. Aqui inclusive ele está mais caro, aqui o cara comprou por R$ 21, mas parece ser decente. Pelo preço parece ser decente. Parece ser muito mais bem construído do que os de camelô que tem pela cidade, certo? Bom, essa é a loja principal de venda de processadores aqui no AliExpress, a ZZGD Global Store. Ela tem esses cupons aqui, eu vou tentar deixar eles na descrição ou num comentário fixado. São cupons que ajudam, vocês coletam eles, certo? Vocês deixam todos eles coletados, porque aqueles produtos que tiverem elegibilidade, ou seja, aqueles produtos que forem selecionados para receber esse desconto, eles vão receber, ok? Infelizmente, esse cupom aqui, por exemplo, de R$ 518, você não precisa necessariamente gastar um horror. Se você gastar um centavo a mais, você já tem a elegibilidade desse cupom, mas são em produtos específicos. Por exemplo, você não pode pegar um 5600G, digamos, de R$ 600 e pagar R$ 100 nele com esse cupom. Infelizmente não, porque eles são cupons específicos, certo? Bom, esse aqui, eu sou suspeito a falar, é um processador muito bom. É a minha meta de processador, o próximo processador que eu quero ter. Atualmente eu tenho o Core i3 10100F, certo? Core i5 10400F é a 10ª geração, foi lançado em 2020, no final de 2020, para início de 2021, acho que foi no final de 2020 na verdade. É um processador que conta com 6 núcleos e 12 threads, é um processador muito parrudo, é um processador muito bom. O meu i3 não me dá problemas para jogo, principalmente para jogos ele não dá problema. Eu tenho um kit de Core i3 10ª geração com RTX 3050 e eu consigo rodar a maioria, se não todos os jogos, em Full HD na qualidade alta, certo? E é um processador que não faz feio. É um processador que é bom para renderização e para alguns jogos específicos e emuladores. O emulador de PlayStation 3, por exemplo, é muito melhor que você tenha a partir de um hexa-core do que um quad-core. Jogos como, por exemplo, God of War. O God of War, no meu computador, ele roda na qualidade, não é normal, mas na qualidade média para alta, dependendo de algumas texturas, certo? E sem o DLSS, por causa do limitante do processador, eu consigo rodar em torno de 50 a 51 FPS. Então com o Core 5, 10 e 400F você já tem uma margem muito maior. Tem testes na internet que mostram um combo de um RTX 3050 com o i5 de 10 e 400F de 10ª geração, rodando God of War sem o DLSS na casa dos 60 e poucos a 70 FPS.
Então é um processador bem parrudo. O único contra desse processador é a placa-mãe, certo? Se você tiver uma placa-mãe H410 ou H510 você pode utilizar, se você tiver 300, H400 para baixo, 300 a 200 você não pode. Se for H600 também você não pode. Esse aqui é o LGA 12.200, perdão, 1200. E se você tiver um i3, é uma boa pedida de upgrade, certo? Eu estou recomendando ele pelo preço que vocês vão ver agora. Aqui ele está mostrando R$ 654,34. Porém, com a aplicação de cupons, esse processador fica incríveis R$ 473,62. Isso parcelado, tá? No AliExpress o parcelamento ele não tem juros até 6 meses, se eu não me engano, até 6 vezes não tem juros, dependendo do produto. Só que os juros de 10 meses e afins é muito pequeno, é coisa de R$5, R$10 no máximo de juros, muito pouca coisa. Então é um processador que vale a pena, é um processador bom, um processador parrudo. Se você está na plataforma H400 ou H500, está no i3, seja o 10.100F, seja o 10.105F, é uma boa pedida de processador. Por esse preço aqui no Brasil você compra o i3. Esses processadores eles são bem embalados e a chance de taxação deles é mínima. Como ele não tem pinos que nem os Ryzen, então é mais seguro a vinda deles, eles são mais resistentes, certo? O próximo produto da lista é o Ryzen. O Ryzen no AliExpress está muito barato, é uma boa pedida para quem quer um processador bom e barato. O custo-benefício deles é muito bom. É a geração anterior, a quinta geração de processadores Ryzen, certo? A gente já está na 7ª geração, só que a 7ª geração não está compensando justamente pela quantidade de produtos extras que você tem que comprar, como a placa-mãe e as memórias puramente DDR5. Mas aqui nós temos um processador de 6 núcleos e 12 threads, é um processador muito próximo do 3600, só que eu acho que ele é um pouco melhor do que o 3600, certo? Aqui na página principal ele está saindo por R$602, porém se você tiver a aplicação dos cupons ele sai por R$557,89. É um bom processador, empurra bastante coisa, empurra bastante placa de vídeo, certo? Para quem precisa de um custo-benefício, esse processador é ótimo. Ok? Aqui nós temos memória RAM, kit de memória RAM Juho. Juho é um ótimo kit de memória RAM. É uma ótima empresa, uma ótima fabricante de memórias RAM. E elas estão com essas novas memórias RAM com esse dissipador bonito, esse dissipador, aliás. Ótimos dissipadores. Tanto na cor preta quanto na cor branca. E 8 GB 3000 MHz está saindo por R$125,32. A minha recomendação são 2 pentes para Dual Channel. E você comprando 2 pentes da Juho, ela sai por R$250,65, porém com a aplicação de cupons, o valor final que você vai pagar é R$217,17. Esse é um preço excelente, porque risco de taxação para memória RAM é quase que zero. Não tem praticamente taxação. Não conheço ninguém particularmente que comprou memória RAM no AliExpress e foi taxado. Então, ótimo memória RAM, inclusive ótimo combo, as memórias RAM 3000 MHz com o Ryzen 5 5500. Esses novos Ryzen na linha 5000 tem uma interação muito boa com memórias, ele tem um desempenho muito bom com memórias de alta frequência. Então é uma boa pedida para vocês, certo? Aqui nós temos isso aqui, é um SSD, eu acho que eu não coloquei aqui acho que não, infelizmente não. Isso aqui é o SSD, é um SSD Hikvision de 960 GB e ele está saindo com os descontos por R$185,38. É um ótimo preço para um SSD Hikvision. Hikvision tem uma qualidade muito boa, inclusive é uma das marcas principais de importação da Terabyte. Então a Terabyte trabalha com a Hikvision e raramente tem problema esses SSDs, na verdade, da Hikvision, certo? Passando para a placa de vídeo, que é o que muita gente está procurando nesse 1111 do Ali, nós temos aqui a queridinha, que é a RX 6600M.
Essa placa de vídeo ela tem 3% a menos de performance se comparado com a RX 6600 normal, que aqui no Brasil está sendo vendida na casa de R$ 1.700. Em termos de performance geral, a 6600M tem um poder superior à RTX 2060, se aproximando muito de uma RTX 2060 Super, certo? Quais que são os contras, entre aspas, dessa placa? Essa placa de vídeo ela precisa de uma BIOS específica que o próprio vendedor vai lhe enviar. Então, no ato da compra, assim que você comprar a placa de vídeo, você solicita para o vendedor o link da BIOS da placa de vídeo, e aí você instala os drivers que ele mandar, certo? Não é BIOS, na verdade, são os drivers que o próprio vendedor ele vai mandar. A Radeon Adventure, que é o painel de atualização de drivers da AMD, vai reconhecer a placa de vídeo, vai instalar os drivers, mas os drivers do vendedor geralmente são melhores. Porque essa placa está sendo recomendada? Pelo ótimo custo-benefício dela em relação a desempenho e custo. Ela tem um desempenho muito próximo, como eu já falei, de uma RTX 2060 Super, que já é muito próximo de uma RTX 3060, e o valor dela está esmagadoramente baixo, R$ 887,27. É um preço muito baixo para se pagar uma placa de vídeo nesse nível. Então, é algo que vocês podem analisar, se for do interesse de vocês, o lado da AMD. O lado da AMD é bom para quem joga principalmente o Warzone. O Warzone ele funciona muito bem em placas AMD, certo? Porém, se você não tem interesse em alguma placa voltada da AMD, você pode ir para o lado da Nvidia com essa RTX 2060 Super. Ela está saindo por míseros R$ 975,04. É da fabricante Jieshuo. Essa placa de vídeo ela é muito boa, ela é bem construída, tem um backplatezinho. E essa empresa, essa que é a fabricante, ela é muito famosa no AliExpress. Infelizmente ela não tem nenhum cupom. O preço dela já é o preço 975, já é o preço final dela. Existem algumas outras mais baratas sim, porém não tenho tanto contato, não tenho tanta experiência com as outras marcas. Não são marcas que rotineiramente ou corriqueiramente aparecem, certo? Bom, se houve interesse nesses produtos, esses produtos estarão na descrição. Eu fiz uma lista de alguns produtos que eu acho relevante, como a RX 6700 XT, que eu não coloquei aqui, ou a 1660 Super, a própria RX 6600 XT e a RTX 3060 estão com preços ótimos. Porém, eu fiz uma lista vasta de smartwatches que estão em preços maravilhosos, como por exemplo esse High-Low RS4 Plus, está num ótimo preço, certo? 240, considerando os R$ 15, digamos R$ 225 reais você está pagando um relógio. O diferencial desse relógio aqui é que ele tem uma tela de 60 Hz, ou seja, ele é mais fluido do que os outros nessa faixa de preço, e tem uma tela AMOLED. Interesse nessas promoções ou inclusive no meu próprio grupo do Telegram, todos os links estarão na descrição. No mais, agradeço demais pela atenção. Fiquem com Deus e até mais.